Oi, gente, boa noite aí, boa noite para quem está acompanhando o nosso trabalho, as nossas lives da UNAT, sempre juntos aqui. O nosso trabalho tem sido realizado todas as quintas-feiras, mas excepcionalmente nós estamos fazendo uma live hoje, segunda-feira, com a nossa colega Beatriz, porque ela estava no agendamento de junho, mas a gente teve problemas técnicos. Como tivemos problemas técnicos, a gente remanejou então para hoje, para que a gente pudesse aproveitar o conhecimento da Beatriz. Ela é uma nutricionista de mão cheia, uma grande profissional, com uma experiência muito, muito bacana na área do idoso. Então, ela é uma pessoa que a gente tem que aproveitar, né, a oportunidade aí que nós estamos nesse momento de apreender mais conhecimentos, de democratizar também as experiências dos profissionais, para a gente poder, né, seguir em frente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é o momento dessa pandemia, também aí para frente, né? O que, que nós vamos fazer com tudo isso? Alguma coisa a gente vai fazer, o que eu ainda não sei. Ó, a Mônica está entrando aí. Oi, Mônica, tudo bem, Oi, Mônica? Que bom te Mônica. ver. Ai, que bom. Mônica sempre é uma grande Mônica sempre com a parceirona. gente, parceirona. Mônica está em todas. Ela é a nossa amigona do peito, está em todas sempre com a gente. Bom, Beatriz, eu estou dando assim uns minutinhos para o pessoal Uhum, que vai entrando, né, já eu poder assim pegar nosso bate-papo assim do início, né, para não sim. perder nenhum momento da nossa conversa e muito menos as orientações que eu tenho certeza que você vai deixar aqui para nós na nossa live, para que a gente possa realmente utilizar desse seu conhecimento para a nossa vida, nossa saúde, nossa qualidade, né, nesse processo que nós estamos vivendo, e aí eu estou dando uma chance aí para o Para pessoal todo entrar, mundo. o pessoal ir entrando aí para absorver, né, o teu conhecimento, as tuas orientações que serão de grande possibilidade, grandes recursos para nós, para a gente estruturar nosso dia a dia, né? Considerando, né, Beatriz, que a alimentação, né, é um fator assim fundamental, né, da questão da pandemia. Ó, a Vera, nossa colega Vera lá da UNAT também está aí com a gente. Oi, Verinha, tá dando boa noite para você também, Boa Beatriz. noite, Oi, Vera. Vera, que bom. Ana Lúcia também. Obrigada, Ana, pelo carinho, sempre aí prestigiando as nossas lives. Que ótimo. O pessoal está chegando, a gente já está ficando assim, já está marcando, marcando tempo No aqui. horário, marcando E o horário. pessoal firme e forte aqui no nosso trabalho. E aí, Beatriz, é importante falar contigo que nós estamos fazendo uma série, nós da UNAT, né? A gente vem fazendo desde junho uma série de lives com convidados e convidadas para a gente poder também atender o nosso público-alvo, que são os alunos da UNAT, né? Uhum, Então, a ideia é que a gente possa dar uma contribuição para os nossos alunos da UNAT, no sentido de que, né, os nossos alunos estão hoje em isolamento, tanto quanto nós, né? Mas eles, como os alunos, né, é a eles que nós devemos todo o nosso trabalho e é para eles que nós fazemos o nosso trabalho, então nós nos sentimos muito responsáveis para uhum. dar aos alunos da UNAT toda a contribuição do nosso saber. Então, aos alunos aqui, todo o meu carinho, os alunos da UNAT, alunos, continuem com a gente, continuem aí assistindo às lives, é uma grande oportunidade para a gente estar, não só estar junto, né, mesmo que separado, estando junto, mas também para a gente poder aprender sempre mais, né? Bom, eu vou começar, já temos aí um grupo de pessoas, né? Graça, Edna, Daisy também está entrando. Vou começar então, gente, apresentando aqui a nossa convidada,
A nossa convidada é a nutricionista Beatriz Carvalho, ela é especialista em gerontologia, titulada pela SBGG, pela Sociedade Brasileira de Gerontologia. Ela trabalha na Secretaria de Assistência de Cabo Frio, do município de Cabo Frio. Ela tem contribuído não só na SBGG, mas nas frentes. Lembra que, pessoal, eu já comentei das frentes de LPIs, né? Ela tem contribuído com materiais, com manuais, com uma série de estudos para que a gente possa utilizar, né, dos critérios da nutrição para mantermos saudáveis, né, e para que a gente possa se prevenir não só do Covid, mas também de outras doenças em função, né, desse momento que a gente está vivendo. Também é inverno, né? Tudo isso vai mudando um pouco as coisas e aí achamos interessante que a Beatriz pudesse, então, estar aqui com a gente e para que ela possa dividir, então, né, o conhecimento com a gente. Tem Vanildo também está aí, Beatriz está entrando, Ana Gilda também está com a gente. Tem uma galerona aí, né, que está acompanhando todo mundo aí. Junto, né? O pessoal todo junto, isso é muito importante. É verdade. Bom, eu vou passar então, pessoal, a palavra aí para a Beatriz, para ela se apresentar, tá bom? E logo em seguida a gente vai iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Valeu? E aí, Beatriz, pode falar. Então, boa noite para vocês. Eu queria agradecer o convite, a Sandra e o Nath, para estar aqui hoje. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Todos nós que somos profissionais de saúde, que somos comprometidos com o envelhecimento, eu acho que a gente está assim, com uma responsabilidade muito grande da gente sair dessa situação, vamos dizer assim, melhor do que a gente entrou. Né? De repente, essa pode ser uma boa proposta para tudo que a gente está vivendo, esse momento da gente estar longe, né, dos nossos amigos. A UNAT foi um dos primeiros lugares que eu vi o envelhecimento. Tenho um carinho muito grande pelo Renato Veras, pela Sandra, por todos vocês. Ano passado, vocês me surpreenderam de uma maneira muito linda. Eu fui fazer uma prova na UNAT, na UERJ, né? E quando eu desci, estava o UERJ de portas abertas, todo mundo fazendo um carnaval lá embaixo, nas escadarias, e eu entrei no carnaval, e foi uma coisa assim, muito, 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 muito linda. Né? A gente vê o quanto que o idoso gosta de viver, e o quanto que a vida é bacana, o quanto a vida é linda, e vale a pena viver. Então, vocês mostram isso para a gente o tempo inteiro. Né? Então, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair dessa também, a gente vai continuar. Eu acho que assim, a gente está vivendo mais um tempinho, né, que Deus está pedindo para a gente ter um pouco de paciência, e essa paciência é muito importante. Eu acho que o isolamento é muito importante. Tá? É a única maneira que a gente consegue se proteger de uma doença que a gente ainda não sabe muita coisa, a gente não sabe praticamente nada. Então, é muito importante a gente estar fazendo isso. Mesmo que vocês não estejam se vendo, aquela alegria toda, aquela coisa do abraço, mas esse contato virtual, eu acho que é muito importante a gente viver tudo isso. Né? E aí, quero agradecer, espero que a gente dê conta do recado, da tarefa de hoje. Ah, não, vai ser, Beatriz, maravilhoso, tenho certeza. Te conheço, sei da sua capacidade, da sua responsabilidade, né, da sua competência na área da nutrição. Eu tenho certeza que todos saíram daqui satisfeitos, né, com a nossa conversa dessa noite. O Lino, que é meu amigão, meu Lino também entrou. Oi, Lino, que saudade! Tudo bem? Como é que você está? Lino também, um grande amigo, está aí. Bom, Beatriz, vamos começar aí com as nossas perguntas e dúvidas. E também o pessoal, se tiver dúvida, gente, aí no chat pode mandar as perguntas que a Beatriz está aqui disponível para responder, tá? Bom, Beatriz, nesse momento que a gente está vivendo, é preciso que a gente hoje se organize melhor, né, com a nossa saúde, também com o nosso dia a dia, em relação a esse isolamento que nós estamos vivendo. Eu queria te fazer uma primeira pergunta.
como realizar um bom planejamento das compras dos alimentos e das refeições nesse momento de pandemia? Como faríamos isso? Então, vamos lá. Planejar é tão importante quanto a gente realizar o ato da alimentação, né? Quanto você comer. A gente costuma ver muito no consultório as pessoas que quero a nutricionista, vou lá, saio com papel, né, com plano alimentar, e o paciente não come papel. Então, tem uma série de coisas que estão aí envolvidas, que é o fato de você se planejar, como é que você vai fazer as compras, se você se alimenta no trabalho, quer levar alimentação, como é que você vai levar essa alimentação. Então, a gente sempre, para você seguir um plano alimentar, para você se alimentar, você tem que se planejar. Não dá para você acordar, abrir a geladeira e achar que a comida vai estar lá. Então, o que a gente está observando hoje? Esse momento agora é o momento que a gente tem que se planejar mais. Né? Então, aí vem um grande problema. Como é que a gente vai comprar? Né? Então, o que a gente percebe ir ao supermercado, tem muito idoso que mora sozinho. Eu ainda acho, não recomendo supermercado, um local para ninguém, nem eu estou indo ao supermercado, tá? Que não tem 60 anos. Eu acho que assim, as pessoas colocam, são objetos que são muito manuseados, tá? O tempo inteiro as pessoas estão manuseando aqueles objetos no supermercado, a gente sabe que isso existe. Então, o risco de você estar ali, você tocar, botar a mão no olho, uma coisa assim, sem querer, acontece. Então, a gente vai para essa coisa, eu acho que ainda é uma boa opção delivery, quando a gente pode. E é lógico, tem demora, tá? Então, aí entra o planejamento, que tem que ser mais assim, a gente vai se planejar para receber daqui a 2 dias. Então, eu tenho que realmente ter uma organização. Ele demora, muitas coisas vêm erradas, mas eu ainda acho que isso é uma proteção para hoje. Tá? A gente está fazendo isso, é uma coisa que ainda preocupa um pouco a gente. Tem muita gente que está muito idoso que se contamina em casa, em isolamento. E aí a gente vai buscando, né? O que está acontecendo? Uma das coisas pode ser as compras. Então, sacola de supermercado não é para ficar em casa, não tem que guardar sacola nenhuma, não tem nem que lavar, não tem que fazer nada. Então, você tem que. Porque é um material que está exposto a tudo. O rapaz bota a sacola vai. Você vai andando, você coloca a sacola em outro local. Então, é de alta contaminação. Então, se tem que. Nesse momento vai ser detergente, então isso é muito importante. A higienização, além de todas as etapas de planejamento, tudo, a gente ainda tem higienização. Então, tudo que vai entrar em casa, seja em caixa, como for, tem que ser higienizado. Fruta que for comer com casca tem que ficar de molho na solução de água sanitária. Então, tudo isso a gente vai ter que tem que ter esses cuidados. E isso vai ser durante mais algum tempo, tá? Mais um bom tempo. Então, isso é muito importante. Outra coisa, quando a gente fala em planejar, a gente tem que saber se você vai ter tempo para preparar, quem é que vai preparar esse alimento, né? Então, isso é muito importante, a gente ter tudo isso em mente. E o que a gente vai tentar comer, né? Então, eu vou ter tempo disponível, eu tenho habilidade para preparar aquilo. Eu acho que é muito importante hoje, quando a gente pensa em planejar, estar diversificando, né? Ainda mais que a gente está nesse momento de isolamento e a gente sabe que um dos poucos prazeres que a gente está tendo é a alimentação. Sempre foi assim. Né? Então, a gente tem que diversificar essa alimentação. É muito legal, eu tenho várias amigas que falaram para mim assim, eu agora virei gourmet, não tinha tempo, trabalhava o tempo inteiro, e agora eu estou pegando as receitas, né? E estou fazendo essas receitas. Isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Existem vários livros de receitas, vários sites, você entra na internet, você vê vídeo de tudo, e estão conseguindo fazer refeições. É um momento de relaxamento, acho que isso é muito bacana para quem, né, gosta, ou quem gosta um pouco, um dia experimentar. Nesses dias de isolamento, a gente tem que diversificar o isolamento. E aí você vai experimentando o que você vai fazer, né, de diferente nessa coisa do tempo de você fazer as refeições. É muito legal. Eu mesma descobri que eu sabia cozinhar ainda.
Passei 14 dias de isolamento em casa e descobri que eu sabia cozinhar ainda. Então, a gente vendo essas coisas, são coisas um momento de relaxamento que você pode ter. Isso é muito interessante também. E assim a gente vai tentando planejar. Acho que planejar, nesse momento, requer ter organização, ter tempo. E, de preferência, usar o delivery, ainda por mais complicado que a gente saiba que ele seja. Muito bom. Olha só, Beatriz, tem mais gente aí, amigas e amigos entrando, a Rita, sempre nossa querida Rita, a Patrícia Leite está informando que essas informações são relevantes, muito importantes mesmo. A Tânia está perguntando se espirulina em cápsula emagrece. Espirulina em cápsula emagrece. Você pode informar não recomendo, não conheço, não recomendo. Acho que você não dá para sair tomando essas coisas assim, né? Principalmente nesse momento. O que a gente sabe desse momento? Que tem que estar todo mundo compensado, evitar o excesso de gordura, o acúmulo de gordura, que já é uma tarefa difícil, porque as pessoas estão ficando mais em casa e tem o momento de vontade que você tem de está se alimentando, ou tem a ansiedade, aí, né? A gente não tem como não estar vivendo a ansiedade. Então, é importante estar tudo compensado, não inventar nenhum remédio novo, né? Sem autorização do médico, né? Isso é muito importante neste momento. Importante. Tem razão. A Monique também, que é sempre nossa grande amiga, também está aqui, está conversando com a gente. A Graça está comentando que a higienização das frutas e legumes pode ser com detergente, e as verduras, como devem ser, né? É água e vinagre nas verduras e as frutas com detergente? Está fazendo essa pergunta. Não, a gente sempre usa uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Ou então você compra aquelas pastilhas que vêm do clorinho, tá? Não é detergente, não. Para as frutas, a gente deixa ali de molho e depois tira e lava em água corrente. Mesma coisa para as verduras, né? E aí, quando a gente fala em planejar, o idoso que mora sozinho, é importante comer assim, verduras, mesmo morando sozinho. A gente coloca numa embalagem com papel toalha entre uma alface ou desfolha aquele molho de alface e coloca entre um e outro para ver se dura um pouco mais. Né? Costuma ter uma durabilidade um pouco maior. Então, verdade, eu faço isso. Isso, eu também faço. Então, é importante a gente ter essas estratégias para a gente poder fazer a questão da você dar uma fervura, um choque gelado, que é o branqueamento dos legumes, né? Que aí você não chega a cozinhar e você congela. Então, a gente está vivendo esse momento que a gente, para quem mora sozinho, tem muito idoso que mora sozinho e que precisa continuar. Não é porque está isolado que não vai se alimentar bem. É um momento que a gente tem. Se a gente nunca se alimentou bem, a gente está vivendo um momento para a gente se alimentar bem e sair dessa se alimentando melhor. Melhor ainda. Sai melhor ainda. Com certeza. Romilson Luiz, que é um colega também, radialista, ele está perguntando se o consumo diário de ovo está liberado ou não. E a Tânia também volta a perguntar, aproveitando que você já respondeu duas coisas juntas, né? Beber água com limão e gengibre em pó emagrece? A Tânia está muito nervosa. Cada emagrecer. Tânia quer emagrecer de qualquer maneira. Dá uma olhada. Bom, mas aí o Romilson está perguntando se o consumo diário de ovo é liberado ou não, e a Tânia quer saber se água com limão e gengibre funciona para emagrecimento. Primeiro que assim, consumo de nada é liberado, né? Tudo em excesso, não existe um alimento tão nocivo e tudo em excesso vai fazer mal. Então você não tem um consumo liberado, né? O ovo não faz, você pode consumir o ovo se você comer um ovo cozido todo dia, não tem problema. Depende também de como que é a sua alimentação, né? Quem é você? Você pode ingerir bastante proteína? Como é que é a sua alimentação no seu dia a dia? Você tem uma ingestão de proteína adequada ou já está extrapolando? Então, uma coisa é certa, nada pode ser liberado. Quando a gente fala em alimentação, a gente tem que ter equilíbrio. Isso é muito importante. Muito, é verdade. Bom, a Maria Ilza, né, que é nossa aluna da UNAT, já entrou aqui também.
A Rosana está perguntando, contra a ansiedade, estou na base dos chás, de camomila, cidreira, erva doce. Tem alguma contraindicação? Se você tiver gastrite, eles são um pouco irritantes gástricos. Alguns chás podem estar até para quem tem algum problema de perda de urina, né? Se pode estar levando a isso. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Mas não existe uma contraindicação. Né? Mas é uma maneira, cada um vai buscando a sua maneira dentro de um equilíbrio que você tem para você se acalmar e para você viver esse momento, que acho que é o momento que a gente está sendo privilegiado, né? Vamos pensar assim, né? É verdade. Bom, a Tânia novamente está perguntando, Beatriz, se diabéticos têm que consumir produtos diet ou light? E a Lilian está perguntando que suco para idosos ajuda a aumentar a imunidade? Tá, então vamos lá. Diet light são nomenclaturas. Diet quer dizer que ele não tem algum componente. Não necessariamente é o açúcar, tá? E light é que ele tem menos alguma coisa. O que a gente percebeu de uns tempos para cá, deve ter mais ou menos uns 15 anos, foi que muitos produtos que eram diet viraram light. Por quê? Porque eles não eram totalmente zerados daquilo que eles diziam que eles eram zerados. Então, a gente tem que olhar o rótulo, o diabético. Ele não pode comer nada que tenha sacarose, tá? Então, ele tem que ler o rótulo e ver. Geralmente, alguns produtos light, tipo sorvete, pode usar o light, que a quantidade que tem ali não é tão nociva assim. Mas a gente tem que ler rótulo realmente. Tá? E outra questão do suco da imunidade, né? Para os idosos, né? Isso. Idoso, a gente tem que trabalhar a hidratação, tá? Isso sempre, em todas as fases da vida e em todos os momentos que a gente está vivendo. Então, é importante o idoso estar bem hidratado, né? No verão e agora também, porque tem dias muito secos. Uhum. E esses dias muito secos, eles vão fazendo com que a gente desidrate. O idoso, ele não tem sede, né? Ele não sente muito a sede e ele desidrata muito rápido. Certo. Então, é um dos problemas que a gente tem com o idoso. Então, a gente tem que estar trabalhando essa hidratação. Quando essa hidratação não vai com a água, a gente vai dando suco, essas coisas. A relação da imunidade. Na realidade, a gente sabe que se você tiver uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes, tá? Alguns cereais, proteína, isso tudo vai trabalhar para você ter uma imunidade, para você estar aumentando um pouco a sua imunidade. Uhum. Agora, é importante a gente colocar o seguinte, não existe milagre, não existe dieta que vai evitar que você fique bom, nem se eu começar agora a fazer uma dieta imunomoduladora, você tomando algum suplemento que seja imunomodulador, imediatamente ele não vai fazer o efeito, ele vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Mas o que a gente sabe hoje que ajuda, que você tem que ter frutas, verduras e legumes, são a questão de você ter uma alimentação variada, uma alimentação colorida. Isso é muito importante. Beleza. E o leite de alpiste? A Edna diz que toma para combater glicose e pressão oscilante, que tem a ver? Isso é verídico, tem fundamento científico? Eu não conheço esse fundamento, não, do leite de alpiste. Não, né? Não. Não, né? Aqui tem uma outra pergunta sobre o jejum intermitente. O que você acha desse jejum intermitente? Não recomendo para idosos. Tá. Não recomendo. O que eu vejo, assim, existem pessoas que relatam que emagrecem, mas a gente também já leu muito estudo que você faz também, até no adulto mais novo, um efeito rebote, porque você fica muito tempo sem comer, quando você vai comer, você não consegue a alimentação naquela quantidade. E aí você acaba se alimentando além do que você deveria e você acaba engordando. Então, a gente tem muitos estudos em relação a isso. Beleza. Tá? E o máximo, assim, você faz um jejum que a gente acaba fazendo normalmente 8 horas, no máximo 10, né? Que você faz a última refeição e vai dormir e ninguém se alimenta na madrugada, né? A maioria das pessoas não são assim. Então, acho que você já dá um descanso aí.
Ah, ótimo. A Ana diz que o interessante é comer saudável e não esquecer de fazer os exercícios físicos, né? Os exercícios em Exatamente, casa, né? Claro, exatamente. E aí a também gente entra concordo, numa Ana. situação, Sandra, que a gente está assim observando, né? Eu fiquei esse tempo todo sem atender, estou começando a voltar a atender e estou ouvindo o relato dos colegas, dos geriatras que sempre não pararam de atender os pacientes. Essa questão, pacientes que a perda de massa muscular, É, né? Porque a gente sabe que o envelhecimento você perde massa muscular normalmente. Então, por isso que a gente recomenda tanto atividade física. Então, por mais que você esteja em casa, esteja fazendo as atividades em casa, né, que você vai fazer de uma maneira mais leve, você acaba tendo esse aumento de percentual de gordura e aumento de massa e perda de massa muscular. Tá? Esses vão ser ah, achados. Então, por isso que é importante, tem condição, faz um exercíciozinho, tem um professor de educação física que vai estar ali com você num vídeo, ou vai estar fazendo uma aula, pegando uma aula assim. É importante estar fazendo isso também, porque a gente está tendo uma perda muito grande, a gente está observando isso. Né? tá. E aí, com isso, você vai tendo um declínio da funcionalidade, e que não é uma coisa muito, muito interessante. Muito bom. Bom, deixa eu passar o recado aqui da Yaraci, sabe? A Yaraci é nossa aluna da UNAT, tem 89 anos. Você sabe, teve o nosso congresso lá do Geriate, né? E Lembro, recitou lembro. lá um poema lindo, maravilhoso, né? Linda, Uma pessoa linda. incrível. A Yaraci mora sozinha, sabe, Beatriz? Lá na Barra da Tijuca, mas ela é uma pessoa maravilhosa, é um modelo, assim, nosso modelito para a gente um dia fazer e ser o que ela é, né? Ela está mandando um recado aqui dizendo: Sandra, querida, estou aqui como sempre. Você e a sua convidada Beatriz estão maravilhosas. Um assunto para o idoso para ter uma boa qualidade de vida. Ah, ela é muito Obrigada, meu fofa, amor. não. Ela é ótima. Um Uma beijo, dona gracinha, Iraci. né? Foi muito Exato. bom ter, muito É, bom ter foi ela no lindo, congresso. né? Muito lindo, muito lindo. É verdade. A gente é Bom, que agradece. ai, que bom. A Ilma, né, a nossa colega Ilma, que é da UNAT também, nossa professora lá da UNAT, ela disse o seguinte: suco detox é indicado quantas vezes por semana? E aí aproveito também para te perguntar sobre a pergunta da Daisy. Ela diz que toma vitamina D e sou obrigada a tomar sol, se ela já toma vitamina D? Sim. Então vamos lá. Suco detox. O suco detox ele é um suco que você tem várias folhas ali, tá? Ele é um suco rico em ferro, se você for pensar, as vitaminas é importante. Se você gosta, tá? Você não precisa se forçar a tomar um suco desse. E não, aí você vai vendo qual o efeito que você vai ter desse suco, né? Se você realmente vai conseguir, de repente, às vezes desinchar, a gente tem algumas coisas. Isso é tudo que você tem que pensar. Então, assim, o hibiscus é um suco também que é um chá de hibiscus, né? Que ajuda a desinchar, mas ele também dá uma série de efeitos colaterais. Tá? Então a gente tem que pensar, tem essa coisa de você começar a urinar muito, e aí Aham. você pode ter uma descompensação, dependendo da quantidade que você foi tomar. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, com essas modas, né? A dieta da Aham, moda nunca é legal, é né? verdade. Ela nunca é legal. A gente tem que entender isso. Não adianta querer inventar a roda. E a outra pergunta que você fez foi da Então, vitamina D. foi a vitamina D e se era obrigada a tomar sol mesmo. Já toma vitamina D, é obrigada a tomar sol? Isso. Então vamos lá. O que a gente tem da vitamina D? Rolou aí um estudo que foi feito na Itália, tá? E esse estudo foi divulgado como se a vitamina D ela estivesse prevenindo o coronavírus, tá? Ele não foi um fake, ele não chegou a ser publicado, porque a gente sabe que quando a gente publica o material, você tem uma série de especialistas, uma série de normas. Então, é um material que tem uma qualidade melhor, ele não chegou a ser publicado. A gente sabe que a vitamina D atua no sistema autoimune, mas a vitamina D não vai fazer com que você não pegue coronavírus, nem evitar, nem te proteger, nada disso. Não existe alimento nenhum que proteja, tá?
Então, o que a gente começa a entender? As pessoas realmente que eles avaliaram nesse estudo, elas estavam com a vitamina D baixa. A Itália estava no inverno rigoroso, e depois essas pessoas entraram na quarentena. Então, quando a gente fica esse tempo todo de quarentena, a gente pode estar realmente tendo uma baixa de vitamina D. Tá? O idoso tem uma tendência a ter uma vitamina D baixa, mas isso não quer dizer que ele vai ter, que todo mundo vai ser reto. Né? Não quer dizer que seja todo mundo. A gente tem que dosar para poder realmente fazer a suplementação. Tem que tomar sol independente. Aí é que você tem que tomar sol para ela fazer efeito. Tanto que seja por alimentação ou por tomando a vitamina D, todo mundo tem que tomar sol. Então, eu estou em isolamento, pego um cantinho na janela que bate o sol, alguma coisa, é importante. A gente sente essa necessidade de ter o sol, né? Ou então, acho que dentro de casa tem sempre um lugarzinho que vai bater o sol. Então, tenta ficar ali naquele horário. E algumas pessoas podem sim entrar em contato com o seu médico, ver se existe a necessidade, avaliar com ele se precisa ser suplementado ou não por questão da quarentena. Eu acho que pode avaliar também quem já toma, continuar tomando, é importante também, né? A gente está fazendo essa suplementação porque a gente imagina também que lá, quando tudo acabar, as pessoas vão estar com a vitamina D bem baixa. Tá. Mas também não é interessante, não pode ser tomada sem a gente estar sem a indicação médica. É muito importante a gente fazer, porque essas doenças, elas também, as altas dosagens, se você tomar em excesso, você também vai ter uma série de efeitos adversos. Uhum. Então, é importante a gente fazer isso. Então, quando saiu esse estudo, foi uma loucura, saiu todo mundo suplementando vitamina D, todo mundo tomando vitamina D, porque a vitamina D ia prevenir. Não existe alimento. É importante a gente entender isso. O que vai prevenir a Covid é o isolamento social, lavar bem as mãos, o álcool gel. Tá? Perfeito. Se livrar das sacolas de estimação que chegam do mercado. Também é outra questão boa. Isso mesmo. Compra saco de lixo. Não tem, infelizmente, vamos ter que ter esse gasto nesse momento. Se livrar das sacolas do supermercado. Não tem que ter sacola em casa. Tá. Não tem. Nesse momento, não. Bom, deixa eu te falar. Sabe de onde quem está vendo a gente? Elisângela Fazolo do Mato Grosso, que é uma conselheira que eu conheci nas minhas andanças aí de conselho. Ela é a presidente do Conselho Municipal de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Ela está aqui presente. Oi, Elisângela, um prazer te rever. Que bom que você está por aí. Legal. Deixa eu te ver se a gente tem mais algumas perguntas assim para... faço uso da vitamina D, a Lília. Deveria tomar sol, mas nesse momento do ano, né, minha varanda não bate sol. Tenho nessa cidade, Tenho nessa cidade de andar, tenho necessidade de andar, porém estou no isolamento, então está difícil para ela, né? Dentro de casa, dentro de casa. É importante, vamos fazer algum roteiro dentro de casa que você pode andar, nem que seja vai e volta, porque a gente sente falta, né? Eu fiquei 14 dias que eu tive, né, contato, tive que fazer isolamento. Então, teve um dia que eu falei assim, eu estou sentindo uma dor nas pernas. Aí eu falei, será que eu já estou com coronavírus? Não, é do desuso. Hoje eu estou com uma dor nas pernas. É do desuso muscular. A gente que fazia exercício, que tinha essa rotina de academia. Andava para lá e para cá, né? Andava para lá e para cá. Em academia. A gente está sentindo falta da academia. Exatamente. E todo mundo está sentindo falta. Nossa, né? Então, assim, a gente questão da perda muscular. A gente vai conseguir rever essa perda muscular? Vai. Com exercício e alimentação. Né? Alimentação rica em proteína. A gente vai conseguir rever. Mas se a gente puder minimizar essa perda, fazendo algum exercício em casa, vai ser bom. Claro. E o exercício ainda mais se tiver orientação, se tiver um professor da UNAT dando aquela aula de exercício, para fazer em casa, você já sabe o exercício que faz, então continuar, isso é muito importante. É verdade. A Regina, né, que é a nossa professora no curso de cuidadores, ela está parabenizando pela nossa live, né, e
falando que, nossa, é muito legal. A Ana, de novo, quer ser igual a Yaraci, né? Todo mundo quer ser a Yaraci, né? Você já viu? Eu também. Você e eu. O E os suco de poemas, inhame. e os poemas. Deve ser É verdade. segredo. E os E poemas. uma outra questão aqui, Beatriz, é sobre o suco de inhame. Ele é bom mesmo para o sangue, o suco de inhame? E a Lília Saad está parabenizando você como uma grande profissional, cuidou dos pais dela. São queridos, queridíssimos. Lília, a família que ficou no coração. Pois Beijo, é. Lília. E então fala para a gente desse suco de inhame e também então, pergunta sobre a dieta low carb, que a Tânia está perguntando sobre a dieta low carb também, que até mais à frente eu vou te fazer uma pergunta também sobre low carb, aí se você quiser deixar um pouquinho mais para frente, mas o suco de inhame está na linha aqui, e que mais? Por enquanto é isso, para você esclarecer para a gente. Então, o que a gente sabe do inhame? O inhame é rico em ferro, tá? O inhame é um dos alimentos que a gente sabe que ajudam um pouco na imunidade, tá? Então, é um suco de inhame com beterraba, são sucos que as pessoas já têm o hábito de tomar as grandes viroses, né? Teve uma dengue, um troço. E não tem nada contra isso. É só a gente entender o seguinte: não é isso que vai fazer com que você não tome os cuidados. Você não vai te deixar imune. Né? O suco de inhame não vai deixar imune. Mas é um suco que você pode usar. Não tem problema. Eu mesma já tomei muito suco de inhame com beterraba. Né? Às vezes botar beterraba, cenoura. Então, são coisas que a gente pode usar sem problemas. Que ótimo, né? Não tem Claro. problema nenhum. Deixa eu te perguntar aqui, a rotina alimentar realizada antes da pandemia deve ser mantida? Por quê? Ou tem que se fazer uma rotina alimentar agora nesse momento da pandemia, um pouco diferente daquilo que as pessoas faziam na sua vida normal? Como é que fica isso? Depende de como era essa rotina, né? Não é de bolo e nem torta, não. Depende de como era essa rotina. Então, isso que a gente tem que ter uma rotina de alimentação. A gente tem que ter, nesse momento que a gente está nesse confinamento, a gente tem que ter uma rotina para tudo. Uhum. Né? Horário para acordar, horário para você se alimentar. De preferência, talvez seja um momento de você estar se renovando. Né? Então, quem sabe fazer uma alimentação equilibrada que você nunca fez, se alimentar de 3 em 3 horas, né? Buscar os alimentos mais saudáveis. Quem são os alimentos mais saudáveis? Os alimentos naturais. Né? Evitar, às vezes, estar naquela correria da rua, vou comer qualquer coisa, eu passo como pastel, então eu não posso mais ir na rua comprar pastel, então eu não vou comer pastel. Né? Então a gente tem que, de repente, é o momento da gente se reorganizar. Uhum. Então é importante a gente ter esse viés. Agora, dependendo da rotina, agora tem que ter uma rotina alimentar. Tem que ter, eu acho que isso é muito importante, almoçar. O que a gente não pode, o que a gente vê muito com o idoso, né? O idoso que fica sozinho. E o que eu acho assim, que está sendo bem ruim, bem doloroso, isso é doloroso para todo mundo. Muitos idosos não estão podendo receber os filhos. Porque às vezes eles moravam sozinhos, mas tinha o filho ia lá almoçar, o filho ia, o outro filho ia jantar, então tinha aqueles dias da semana que você sabia que você poderia se preparar aquela refeição, aquela mesa bonita. Exato. E ter quem almoçar. Então, assim, a gente tem que pensar que isso vai trazer um problema muito sério lá na frente. Né? E pode descompensar se você entrar numa situação de que eu não vou mais preparar um almoço, vou comer um miojo, vou comer ficar o dia inteiro comendo besteira, torradinha. Então, assim, não pode, porque senão você vai descompensar uma glicose que está compensada, vai correr o risco de entrar numa obesidade, a hipertensão, e que são fatores de risco para a Covid, que podem agravar a Covid. Então, esse é o momento da gente, não precisa fazer aquela refeição elaborada como se viesse a família inteira, mas ter uma refeição digna, né? Equilibrada, né? Equilibrada, que você tem arroz, feijão, legumes, colorido. Isso.
Deixa eu te perguntar, quer dizer, estou insistindo aqui para você falar um pouco do low carb. Fala um pouquinho do low carb. E também a Patrícia está perguntando onde que compra as pastilhas para fazer, para neutralizar os alimentos, as pastilhazinhas. As pastilhas supermercado, hortifruti, tá? Você consegue comprar. O que a gente... low carb? Low carb. Low carb é válido? Tá? Quando a gente quer emagrecer. É uma dieta que você tem que diminuir a quantidade de carboidratos. Agora, o que as pessoas precisam entender? Diminuir é diferente de zerar. Porque você acaba tendo que gastar energia. Né? Se você tira todo o seu carboidrato, você não tem de onde gastar energia. Você vai tirar a energia da proteína e ela não vai desempenhar a função dela adequada, que é da força muscular. Você não vai conseguir ficar equilibrado. Então, assim, você tem que fazer uma dieta low carb, porque é pouco carboidrato. Então, às vezes, você tira o pão do café da manhã e faz uma pioca, ou come alguma coisa com cereal integral, entendeu? Mas você não tirou totalmente o carboidrato, você tem alguma coisa ali. Então, isso é que é importante você fazendo isso no dia a dia. Mas é levado, mas é diferente do que eu não como mais carboidrato nenhum, sou low carb. Low carb é baixo carboidrato, não é zero carb. Então, é importante a gente ter essa definição. Perfeito. E aí, Beatriz, explica uma coisa que a Ana perguntou aqui, que eu também estou curiosa para você esclarecer. E nessa pandemia, por exemplo, quando o idoso não quer se alimentar ou tem uma dificuldade de alimentação, você sabe que alguns idosos, né, pacientes seus, inclusive, devem apresentar esse comportamento, não tem aquela atração pelo alimento, não quer se alimentar, não quer comer direitinho, o suplemento pode dar conta disso? Qual seria a estratégia aí? Então, assim, primeira coisa, quando a pessoa está recusando alimento, a gente tenta equilibrar de uma maneira que você use os alimentos que ele mais gosta, né? Para a gente tentar despertar o apetite. Às vezes você vai buscar lá nas raízes da infância. Só veio da onde? Veio do Nordeste, gosta de uma carne seca, sabe? A gente vai buscando o quê? Carne seca com abóbora, alguma coisa assim, para que eles possam estar se alimentando do que ele gosta, aquela coisa que você resgata as lembranças. A gente tem que descobrir por que ele não quer se alimentar. Né? Então, assim, o que a gente vê hoje nesse momento? A gente vê que as pessoas estão muito isoladas, né? E isso dá uma certa depressão. Então, essa depressão pode levar a gente a não querer se alimentar. Também é um fato. Né? E aí a gente vai ter que ir buscar e conversar, tentar buscando os alimentos da preferência. Uma outra coisa que a gente tem que perceber também é que um dos sintomas que a gente sabe que tem na COVID é a ausência de paladar, né? Paladar e olfato. Então, um dos sintomas que pode estar começando a despertar é você não querer se alimentar. Então, isso é outra coisa que chama, que a gente sabe que é muito difuso, né? O idoso ele não tem um comportamento, a gente já vem vendo isso na doença, nesses 3 meses de doença, que ele muitas vezes não abre, a grande maioria das vezes não está abrindo com um quadro clássico. Então, a gente tem que pode levantar essa questão. Então, a gente tem uma série de gamas hoje em dia. Então, a gente precisa descobrir por que não quer se alimentar. Suplementação ajuda, tá? A gente consegue naquelas pequenas refeições que ele está fazendo, tá colocando aí um aporte proteico e calórico. Só que a gente também tem que tomar cuidado que não pode se alimentar só de suplementos. A gente tem que buscar o alimento. Né? Então, não pode ser assim. Certo. Mas a gente tem uma ajuda. Tá. Beatriz, e deve-se incluir frutas, verduras e legumes em todas as refeições do dia? Não necessariamente todas, a gente vai fazendo um equilíbrio aí, né? A gente sabe que a melhor maneira de se ter na mesa vitaminas e minerais é frutas, verduras e legumes. Então, você coloca uma fruta no café da manhã, uma fruta na colação, aí no almoço você pode até colocar uma sobremesa, intercalar às vezes com um doce, por que não?
e as verduras, você não precisa botar em todas as refeições, entendeu? Entendi. Beleza. Mas o importante é você ter aquele prato colorido, aquele prato alegre. Aham, sim, claro, né? Que ele é o que é o saudável, né? Que traz, né, todo o componente, né? Que vai trazer energia, como você disse, né? Vai trazer mais facilidade até para o intestino, né? Porque o idoso também tem essa dificuldade de ir ao banheiro, né? Então, alimentos que Isso. facilitem, né? Isso é bem interessante, né? E o Verdade. prato bonito, a gente come com os olhos. Quando você vê É aquele prato verdade. bonito, você Pois é. também vai. Então, Beatriz, me ocorreu uma coisa agora, né? A gente que está nessa frente de LPI, né? Me ocorreu isso. Você falou em prato bonito. E para aqueles idosos que têm dificuldade de deglutição, que o alimento é triturado, né? Naquele mix. Como é que a gente trabalha esse colorido para esse. Mais agora, né? Na pandemia, quer dizer, esses idosos que não têm facilidade da deglutição, que comem o alimento pastoso. Como é que faz isso? Qual seria a estratégia para isso? Colorir, entendeu? A gente escolhe os pureis. A alimentação pastosa, primeiro que não é você chegar e bater tudo junto, né? Isso aí realmente fica horrível quando você pega a alimentação pastosa e bate toda junto. Você tem que bater ela toda separadinha e ir buscando os alimentos coloridos, né? Para deixar ela mais colorida, um purê de beterraba, às vezes um creme de milho bem batido, ou uma batata, né? Ou faz uma coisa verde. Então você tem que deixar e colocar os alimentos bem preparados, porque muitos idosos, principalmente quem tem Parkinson, ele não perde a consciência e às vezes ele deixa de deglutir normalmente. É verdade. Tem Então por razão. isso a gente tem que fazer isso. Então, é um trabalho, mas assim, é um trabalho, mas você vai ter a garantia que aquela pessoa vai estar se alimentando. É muito importante a gente esse Super. cuidado. Nossa, super. Ó, a Super. Tânia está desesperada. Ela disse que tem que emagrecer urgente, não consegue, está pedindo socorro. É melhor você dar o cartão para ela depois. Ela ir no teu consultório, que parece que a situação está bem. Depois eu dou o cartão pra Tânia, gente ver o que a procure gente uma fala. nutricionista, um nutricionista, um profissional da Tô tendo nutrição, gente. É esse profissional que isso. vai te ajudar. E outra coisa importante, a gente não está no momento da gente estar fazendo dietas muito restritivas, porque as dietas muito restritivas, elas abaixam a imunidade. Tá? Então, a gente não tem uma dieta milagrosa que vai melhorar a imunidade de um dia para a noite, né? Ela vai melhorar com o tempo, se a gente se alimentar corretamente, mas a gente tem uma dieta que abaixa a imunidade de um dia para a noite. Perfeito. Tá? Que é você fazer uma dieta muito restritiva. Então, isso é muito importante. Outra pergunta, que é uma dúvida, Beatriz, devemos nos alimentar de arroz e feijão no almoço e no jantar? No jantar, eu acho que às vezes, dependendo, às vezes o idoso faz uma digestão mais lenta, então pode, de repente, até tirar o feijão. Né? Mas, assim, no almoço, essa combinação, a gente sabe que é uma liga de proteínas, de aminoácidos, que você consegue, a absorção é muito melhor, né? Quando você coloca arroz e feijão. Né? É uma dobradinha brasileira que dá muito certo. Então, é importante. Tá? A gente sabe dessa importância. Verdade. Agora, é lógico, muita gente não janta, mas isso não quer Uhum. dizer que você esteja se alimentando errado, dependendo de como que você vai fazer o seu lanche. Às vezes você faz ou você toma uma sopa, ou você faz um lanche assim mais equilibrado, uma salada, bota uma proteína nesse lanche, o que não dá para ser café com pão manteiga. Certo. Que aí fica muito pobre. E a gente percebe que muita gente. Empobrece, né? Empobrece a alimentação, né? Da noite, né? E muita gente fica nesse café com pão. Eu sei. A Vera está perguntando que horas o idoso deve parar de se alimentar e beber líquido para dormir melhor.
Então, o líquido, dependendo, a gente pede para assim, a maior quantidade de líquido ser até as 6 horas, tá? 6 horas da noite. Depois você vai tomando uma quantidade menor, tá? A questão a hora que você vai parar depende de como é esse idoso, né? Se ele dorme tarde, se ele dorme cedo. Geralmente 1 hora, uma hora e meia antes dele dormir. Né? E depende também do que ele vai comer. Certo, interessante, ótimo. Bom esclarecimento. Como nós devemos distribuir nas refeições carnes, peixes, ovos, leites e derivados? Então, uma coisa muito importante é que as grandes refeições, que é o almoço e jantar, tenha carne vermelha, ou frango, ou peixe, ou ovo, nessas grandes refeições. Então, isso é muito importante, entendeu? Que a gente consiga que essas grandes refeições tenham isso. Aí a outra coisa, e aí a gente vai vendo o leite. O que é legal? Você tomar leite pelo menos 2 vezes ao dia. Isso é importante. Queijo, é importante a gente estar tendo condições de estar se alimentando do queijo, sim, porque é a maneira da gente ter um aporte de cálcio. A gente não pode deixar de lembrar que a gente tem a questão do cálcio. O cálcio no idoso é super importante, né? E muitas vezes a gente, quando vai analisar, a gente vê que tem uma queda, né? A absorção não é legal e também que eles não tem uma ingestão adequada. E assim, eu acho que a gente não pode esquecer, a gente está vivendo, né, hoje a estrela é a Covid, mas todas as outras doenças continuam aí. Né? E a gente vai ter que se adaptar e conviver com todas elas. Com todas essas. É verdade. Então, a osteoporose está aí, eu preciso ter um aporte adequado de cálcio, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que comer proteína, porque eu estou perdendo, nada mudou. É verdade. Tá? Não teve trégua nenhuma. Não teve Ninguém deu trégua. Ninguém deu trégua, só agravou a situação. Exatamente. Ninguém deu trégua. Então, é aquela história, a gente precisa sair dessa bem, não pode ser pior do que entrou. Nunca. Deixa a Lília está perguntando o seguinte: idosa que tem colesterol aumentado deve evitar ovo ou pode adicionar a sua alimentação todo dia? Não todo dia, mas pode usar umas 3 vezes por semana, por aí. Tudo bem. A Tânia novamente está perguntando se café com leite tem cálcio, porque ela não consegue tomar leite puro de jeito nenhum. Não, vai tomar leite batido com uma fruta, né? Tomar mais leite do que café, né? O café também tem a questão da cafeína, ou então busca um café descafeinado. Então, usar esses artifícios. Tá, beleza, ótimo. Tá agradecendo aí pelo seu esclarecimento. E deixa eu te perguntar uma outra coisa importante. Durante a pandemia e pós-pandemia, como que a gente deve consumir, né, gordura, sal, açúcar, né, principalmente açúcar, né, porque eu acho que as pessoas estão buscando muito, né, o açúcar para trazer esse conforto, né, durante a pandemia, né? Como é que fica isso? Como é que fica o acesso a esses alimentos mais gordurosos, alimentos com mais sal e mais açúcar? Então, os alimentos, a gente pode consumir, a gente tem que consumir gordura e açúcar, a não ser que seja diabético, não pode consumir açúcar. A gente tem que consumir, porque é a questão do equilíbrio. Senão, você não vai ter o equilíbrio. Tá? Então, é interessante a gente estar consumindo isso, mas numa quantidade bem pequena. Né? E aí, esse pouco agora pode estar um pouco difícil, a gente sente necessidade do doce. O inverno faz com que a gente sinta uma necessidade de se alimentar melhor, né? Aquela questão dos caldos, a questão dos doces mesmo, começam as festas juninas que as pessoas estão fazendo mesmo de casa, e eu acho super saudável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar uma maneira, né, da gente poder organizar isso daí. Então, assim, a gente tem muito doce diet, que é bom,
tá? Que não é ruim. Então, a gente tem que buscar a qualidade e tentar. Tem até um suspiro que eu indico muito, que é um suspiro com whey protein, né? Vende nessas casas de produtos naturais e é pequenininho. Então, assim, a gente tem que buscar isso, dar aquela sensação de eu preciso beliscar, eu estou ansioso, vamos buscar o que a gente vai beliscar. Então, assim, frutas que são aquelas frutas que já estão aquelas frutas já estão desidratadas, biscoitos de frutas liofilizadas, aquelas casquinhas de coco. Então, vamos buscar o que a gente vai beliscar. Né? Então, às vezes, é interessante, já que eu vou beliscar, vou comer um chocolate, o que eu faço com o chocolate? Eu vou partir esse chocolate, botar ele em pedacinhos e vou botar no potinho, porque aí eu vou comer menos. Se eu vou comer uma pipoca, para que aquele potão de pipoca? Bota um copinho, que até você levantar e ir lá buscar. Entendeu? Vai fazer um bolo, quer fazer um bolo, quer fazer, faz um bolo. Mas pega esse bolo e congela. Toda vez, se ele ficar ali na sua frente, você tem que tirar do campo visual, porque se ele ficar ali na sua frente toda hora você passar, você vai comer o bolo inteiro. É verdade. Entendeu? Quer fazer brigadeiro? Brigadeiro é uma coisa que eu não fazia há muitos séculos. Esses dias, não, tem que fazer um brigadeiro. Porque o brigadeiro não dá para comer mais na rua. A gente tem que ter uma coisa. Muito cuidado com o que você come você compra e come na rua, que esteja cru. Né? Que não vá ao forno. Então, o brigadeiro, tem aquela coisa da mão para enrolar. Não come mais brigadeiro na rua. Então, eu sempre fui uma pessoa com vontade de comer um brigadeiro. Sei, é caro, mas eu vou comer um brigadeiro que seja o valor da lata, do que eu comprar um brigadeiro para fazer para casa, porque não vai prestar. Então, conseguir, bota na geladeira e você vai ter que ter hora para comer o brigadeiro. É uma colherzinha de chá depois do almoço. Né? Então, é bom para a gente também pegar esse momento e estar criando uma rotina, criando disciplina. É verdade, né? exatamente. Está tendo que se disciplinar em tantas coisas, por que não na alimentação? Por que na alimentação não, exatamente. Bom, então... Por que não na alimentação? Vera, que é nossa professora aqui na UNAT, né? Ela está perguntando se você indicaria algum suco para diminuir a depressão. E a Lília pergunta se comer pipoca todo dia é prejudicial. São duas perguntas aí com relação a esses docinhos que você está colocando. Né? Comer pipoca todo dia não é saudável, né? A gente tem umas pipocas também, que vem umas pipocas light que vendem nessas casas também, que eles fazem. Mas, assim, comer pipoca todo dia, não, a gente tem que saber. Nada todo dia, não existe, olha só, não existe nenhum alimento que seja tão bom que vai fazer um milagre, tá? Como também não existe nenhum alimento que vai ser tão nocivo. Então, é assim, eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Eu vou tentar comer um bolo que não seja com tanto glacê, que não tenha tanta cobertura, tanto recheio. Mas se eu tenho vontade de comer aquele bolo, eu vou comer aquele bolo e pronto. Eu só não posso comer aquele bolo todo dia. Entendeu? Então, é isso. A gente vai usando estratégias. Eu não compro mais uma coisa de torta. Não chego mais numa loja faço uma torta e como. Não dá. A idade não permite mais isso. A partir dos 30 anos, a gente ganha massa gordurosa e perde massa muscular. Isso aí é um fato. Então, não permite mais isso. Então, você ou compra e divide os dias que você vai comer, ou você compra e divide com outra pessoa. Mas você sozinho não come mais. Então, a gente tem que comer. Não dá mais. São coisas que a gente não faz mais. Até e porque tem a questão da glicose. O suco, a gente não tem nenhum suco assim que seja específico para depressão. Né? Não tem alguma, pelo menos eu não conheço nenhum suco específico que você vai tomar e que vai melhorar a depressão. A gente tem que ter uma alimentação equilibrada, as vitaminas, os minerais, a gente vai adequando isso e vai, em alguns casos, você vai ajudando, né? Se você tem alguma deficiência de mineral, né? Que é importante a gente também ter isso em mente. É outra coisa, assim, vitamina C, vamos todo mundo tomando vitamina C. Não é todo mundo tomando vitamina C. Vamos ver se a gente realmente precisa tomar vitamina C. Não adianta fazer uma hiperdosagem de vitamina C, é dinheiro jogado fora.
sabe? Então, a gente tem que ver, eu preciso daquele... Como é que a gente vê isso? A gente vê isso através de exame de sangue, né? A gente vê isso dessa forma. Então, não adianta você sair tomando... eu lembro que quando eu teve uma alta, o dólar era muito barato, o povo viajava muito, depois teve uma alta, eu falei assim, graças a Deus, porque as pessoas chegavam com cada coisa que nem eles sabiam o que eles compravam. Compravam nessas lojas nos Estados Unidos, né? Aqueles potes de vitamina, né? Nem Uma eles loucura. sabiam o que eles estavam trazendo e eles estavam tomando. Né? Então, loucura. assim, era uma loucura. Então, não adianta, a gente não vai, tem coisas que a gente não vai retardar. Não adianta a gente querer dar tanto poder ao alimento. A gente tem que ter uma alimentação equilibrada para a gente viver bem, né? Para a gente ter qualidade de vida e chegar ao envelhecimento bem sucedido. Mas não adianta a gente querer dar tanto poder que você não vai conseguir. É verdade. A Graça está perguntando se você recomenda o açúcar mascavo na confecção de bolos e doces. Você recomenda? Depende. Tem gente que gosta. Quem gosta, o açúcar mais natural vai ser menos nocivo. Agora, se você não gosta, não adianta você fazer. Importante é que o que você comeu do outro açúcar refinado que seja pouco. Né? Se você realmente está querendo emagrecer, ou se você realmente tem que ter uma alimentação equilibrada, você tem que comer pouco. Tá. Bom, perguntam como se controla a ansiedade, então. Como se controla a ansiedade. Então, assim, esses truques que eu falei, tá? Você vai pegar primeiro, tira do seu campo visual a comida, né? É muito importante. Eu lembro, eu tinha uma paciente, tenho ainda, né? A gente está voltando. Ela tem uma demência e ela adorava toda hora a pergunta repetitiva dela: eu quero comer, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. E como é que a gente vai trabalhar essa nutrição comportamental com uma pessoa com demência, né? É difícil. E de repente, quando a primeira vez que eu fui na casa, eu vi que em frente dela ficava um armário e uma geladeira. Por isso que ela estava sempre com fome, ela sempre olhava para aquilo e lembrava. Então, a gente tem que tirar o alimento do campo visual para trabalhar a ansiedade, fazer outras coisas. Né? Eu acho que assim, a gente tem vários cursos para estar fazendo pela internet, vai cozinhar, né? Porque aí é uma maneira de você também estar ali fazendo uma terapia, vá fazendo outras coisas que a gente tem, assistir uma série, alguma coisa que tire o foco da alimentação. Né? Se alimentar de 3 em 3 horas, isso faz com que você não fique com fome e não vai extrapolar. E quando não tem jeito, você tem que usar desses alimentos que são os alimentos menos calóricos. Então, as frutas desidratadas. Então, aí, aproveitando que você está falando dessa oportunidade, né, de usar os menos calóricos, a Tânia, então, está perguntando se você tem dicas de tira-gosto saudáveis. Não, salgado, desculpa. Dicas de tira-gosto salgado. Dicas de tira-gosto saudável. A gente pode fazer, tem muita gente que faz aquela abobrinha, né? Faz os chips de abobrinha, chips de berinjela, a própria cenourinha também. Né? Então, isso são tira-gosto mais saudáveis. Uhum. E que são salgados, são interessantes. Né? São salgados. Beatrice, e os ultraprocessados têm vez nessa pandemia, nesse momento assim tão difícil, onde às vezes nem todos, né, podem contar com delivery, ou se contam, são padarias, lugares, cafés que oferecem alimentos processados industrializados. Como é que fica isso? Então, a gente tem, realmente a gente tem sempre uma vez, né? Que eu falei, não existe nada tão nocivo. Né? Porque hoje eu já acordei mais tarde, hoje eu não estou afim de cozinhar, eu já tinha o hábito de ir ali no restaurante me alimentar e agora eu estou tendo que preparar meu alimento todo dia. Eu vou pegar uma lasanha dessas e vou comer e vai me fazer o mal. Não é assim. O que não pode é ser diário, isso entrar numa rotina. Entendeu? Então, de vez em quando, dá para fazer, dá.
é aquela situação, por mais que você não vá fazer aquele almoço bem elaborado, como está acostumado a fazer para as visitas, é importante realmente que você faça assim, um arroz, um feijãozinho, um legumezinho e uma proteína. Isso é importante a gente ter essas refeições, ter esse hábito da rotina das refeições. E de vez em quando a gente vai ter vontade. Por que não pedir uma pizza de vez em quando? Né? Por que não? A gente precisa ter prazer. Né? A gente precisa trabalhar um pouco o emocional da gente. Né? E aí eu acho que para quem está sozinho, que não está tendo essa visita, eu acho que isso é uma coisa que preocupa muito, né? Que a gente percebe que é um dos fatores que afeta o estado nutricional, essa questão da solidão. Né? Então, assim, por que não se presentear de vez em quando e pedir uma pizza, pedir um almoço em algum lugar para você sozinho, e se sobrar, come no outro dia? Não tem problema. Né? Então, isso não vai trazer. A gente está num momento que a gente tem uma coisa muito tênue para trabalhar: a saúde e o emocional. Exatamente, são essas duas questões que estão caminhando nesse momento, né? Isso você tem razão. E até para a pessoa idosa que vive sozinha, né, Beatriz, também é um desafio, né? Fazer uma alimentação todos os dias, cozinhar para si mesmo, né? Então também é um outro desafio aí que tem que ser temperado, né, de algumas outras coisas que, né, deem assim um certo, né, um tom diferente a esse dia a dia, né? Exatamente. E aí estão até sugerindo aqui como tira-gosto palitos de cenoura, aipo e pepino. Isso. Com um bom creminho, né? Com um bom creminho, faz um creminho com assim, saudável, natural. né? Bem batidinho, né? Eu acho que fica legal também. Eu acho uma boa opção, você não acha? Acho, uma boa opção para esse momento, né? Exatamente. Fica ótimo. A gente vai ter que ir vivendo essas coisas. E eu acho que esse momento para quem está sozinho em casa, esse momento do eu comigo mesmo, e vamos fazendo vamos nos presenteando. Acho que é o momento da gente se gostar, trabalhar a autoestima. E aí não tem porquê, de vez em quando. É importante a gente se alimentar. Outra coisa também que a gente coloca lógico, se eu posso preparar o meu alimento, tenho condições, é o que é mais seguro, né? Mas a gente pode pedir a refeição. Você eu comprava quentinha, ou eu não tenho mais condição. O importante é que você se alimente, que você procure saber se essa pessoa tem essa segurança, né? Está fazendo isso direito. No invase, eles usam máscaras na hora de colocar a quentinha. A quentinha chegou, higieniza e coloca no seu prato e se alimenta. O importante é você se alimentar. Né? Isso é muito importante. A gente não pode, não tem nada proibindo. Acho que é até legal, às vezes, a gente podendo dar uma força para essas pessoas que estão precisando tanto, que são os restaurantes que tiveram esse baque aí, né? Na economia. Bom, tem duas pessoas que estão perguntando sobre o colágeno. Uma pergunta se o idoso precisa tomar colágeno, e a outra pessoa pergunta: o colágeno pode ser usado sem problema? Então, o colágeno, o que a gente sabe? Que quando você faz 45 anos, você começa a produzir, você vai produzir 30% do seu colágeno. Tá? Por isso que aparecem as rugas. É importante o colágeno? É mais uma fonte, pode ser consumido. A gente tem várias maneiras. Você compra o produto, né? Tem vários laboratórios aí que fornecem o colágeno. Você tem várias. A gente pode manipular também. O importante é que ele esteja junto com a vitamina C, tá? Na sua composição, você olhar a composição e ver que também tem vitamina C e silício, que é um meio para o colágeno ser absorvido melhor. E para ele, e você tomar à noite. À noite, é o melhor horário para tomar. Mas assim, faz o bem, eu acho que não tem nenhuma contraindicação de colágeno, não. Tá? A gente só vai pensar assim, como é que está a sua função renal. Às vezes pode dar alguma alteração, aí você tem que pensar nesse sentido. Mas fora isso, não tem problema. Tá. E nessa pandemia, Beatriz, o idoso é recomendado que, em média, né, todos nós tomemos 2 litros de água, né? Só que a gente está no verão
e está na pandemia. E o idoso ainda está sozinho, isolado. Como que a gente faz isso? Como é que essa ingesta de água se mantém esses 2 litros? Como é que fica isso? Então, o idoso, ele já tem o limiar da sede um pouco afetado, né? E ao mesmo tempo que ele sente sede, né? Tem dificuldade para sentir a sede, ele também desidrata muito rápido, né? E aí vem essa situação. O Covid é uma infecção. Toda vez que faz uma infecção, ele desidrata. Ele pode se manifestar numa infecção urinária. Então, se eu já estou desidratado antes, eu vou ter uma evolução pior. Então, esse é o momento da boa hidratação. A água que transporta os nutrientes. Se você não adianta você comer tudo direitinho se você não beber água, tá? Então, a água vai ajudar a gente manter uma função renal adequada. Então, a gente sabe que a função renal é muito atingida pelo coronavírus. Então, a gente tem que estar com ela adequada. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, é criar hábito, né? Aproveitar, já que a gente está nessa rotina mais em casa, e tentar beber melhor. Bota às vezes despertador, né? Tem uns programas que aparecem um copo lindo de água no celular ou então no computador, e a gente começar a beber água. Água saborizada, né? Água aromatizada, então também é uma opção que a gente tem, tá? E também a questão dos sucos. Suco, água de coco, só não pode beber muita água de coco, que pode causar uma alteração na pressão arterial, né? Mas a gente pode usar esses artifícios, mas a gente tem que começar a criar o hábito. Eu acho que esse é um bom momento. A gente não está em casa à toa, nada acontece por um acaso. Então, já que é isso, né, que a gente tem que fazer, então vamos tentar resolver os problemas que estão errados. Então, por que não começar a beber água? Que às vezes no dia a dia é uma correria, é aula disso, é aula daquilo, corre para cá, corre para lá, vou para longe, não lembra de beber. Então agora não tem mais nada disso. Então por que não criar o hábito? Porque quando você cria o hábito, você começa a ouvir o que o seu organismo pede. E aí você começa a ter sede. Então acho que esse é um bom momento para a gente criar esse hábito de beber água. Eu tenho sentido muita sede, sabe, Beatriz? Eu também tenho feito isso, eu tenho bebido bastante água, mas não sei por que eu tenho sentido tanta sede, não entendi porque, não sei, meu organismo está pedindo água, né? Então eu estou bebendo água. Os dias né? estão secos, né? A gente percebe. Também isso, né? O clima está E aí seco. também leva a uma desidratação maior até do que no verão. Verdade. Bom, a Rose, né, nossa querida Rose, né, professora da UF, está parabenizando a gente, né, minha querida amiga, sua também. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui para a gente. Gostaria de saber se existe. Não, já vi. Deixa eu ver só para a gente não deixar nenhuma pergunta de fora. O pessoal está gostando muito aí da nossa live, hein? Você que bom. Você está bombando aí os esclarecimentos, muito bom. Depois a gente faz mais. Agora que a gente pegou o gosto, a gente faz mais. Kátia também, os temas. Sempre esclarecedora. Nossa, para perda de cartilagem, peraí, que eu tenho. Para perda de cartilagem, tomar colágeno é recomendado? Então, você já falou sobre colágeno. Não, né? aí tem outro tipo de colágeno. A gente tem que ver qual é o tipo de colágeno. Aí, para cartilagem, é outro tipo. Não é esse colágeno que a gente compra para beleza. Esse da alimentação. Não é, não é esse. Então, a gente tem que ver outro tipo, o médico vai prescrever direitinho, e é uma das coisas que a gente sabe que ajuda ainda na perda da cartilagem. Tá ótimo. E o uso da gelatina? Então, a Lília está perguntando, é saudável comer a gelatina agora nessa pandemia, como uma alternativa, né, de um doce depois do almoço como sobremesa, gelatina? Você pode comer a gelatina como um doce, sim, não tem problema. A questão é, a gente não tem mais tanto proteína nem tanto colágeno na gelatina como tinha antigamente. Né? Tá. A gente tem muito corante. É muito mais corante, né? Muito mais Entendi. corante, entendeu? Tá.
Tá. Bom, Luciana, minha amiga também, tá desejando pra gente, tá adorando, tá maravilhosa a nossa live. A Elaine também gostou muito, tá gostando muito. E deixa eu ver se tem mais gente aqui. Ah, teve gente que chegou atrasado na nossa live, porque nós já estamos caminhando para o final. Bom, tem gente que diz o seguinte: a Lucimar está dizendo que usa suco natural na gelatina incolor. Dá certo isso? Tá certo, muito bom. Tá? E aí você Então, faz ó, a sua gelatina. tá. Graça também está dando parabéns para nós. Aí, então, Beatriz, para a gente caminhar para a nossa finalização da nossa live, eu também estou amando, estou Eu super também estou feliz. gostando muito. Estou gostando Nossa, muito. você está arrasando, assim, está trazendo contribuições muito, muito bacanas para a nossa live. Te agradeço muito, viu? Obrigada a você. Tô... Bom, para encerrar, né, eu vou te perguntar que cuidados com alimentação você recomendaria para as pessoas que testaram positivo para o Covid e também sobre a higienização dos alimentos quando chegam da rua, né? Você já até comentou isso, né? Que essa higienização, mas não só os alimentos, você às vezes compra uma garrafa de suco, né? Como é que você faz com essa higienização? Porque vai para a geladeira, né? Então, para não contaminar a geladeira, qual seria o procedimento? E com quem testou positivo para o Covid, o que você recomenda com alimentos sobre isso? Então, primeira coisa, tudo que entra em casa, que vem da rua, tem que ser higienizado. Tudo, qualquer coisa. A chave tem que você abriu a porta, ela tem que ser higienizada. Tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente e não é realmente não é um trabalho muito fácil de você fazer, né? Porque assim às vezes você tem já tem eu percebo no meu no corredor as pessoas já têm o sapato de casa e o sapato da rua, né? A sandália que você vai levar um lixo, você tem que ter uma sandália, a sandália da casa tem que ser outra. Então a gente tem que fazer uma coisa que a gente faz muito assim. Eu lembro de lactário, ou quando, e às vezes centro cirúrgico, que é a área limpa e a área suja. Então, a nossa casa tem, da porta para lá, tem que ser a área limpa, e lá é a área suja. A gente, às vezes, não tem essa oportunidade de despachar logo na porta. Então, algum cantinho, uma área, tem que ser a parte suja. Então, é importante que a gente, se foi à rua por algum motivo, é importante que chegue em casa, que tome banho, que tire aquela roupa, vai imediatamente lavar, né? Que a gente pega, o sapato precisa ser lavado, passar um pano com água sanitária. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Então, a alimentação não tem que entrar sacola de nada, a não ser, sim, aquelas sacolas que são as sacolas reutilizáveis. Então, essas sacolas a gente consegue lavar elas bem. Agora, essas sacolas que os de supermercado mandam para a gente não tem como lavar aquilo direito. Sacola de papel, papel é difícil de higienizar, então isso são coisas que não devem nem entrar. Tudo que entrar, ou saiu dessa área que eu estou fazendo como a minha área de higienização, ou está entrando na minha casa, tem que ser higienizado. Qualquer embalagem, até uma embalagem de sabão de coco, entendeu? Então, tudo tem que ser higienizado. Tudo que você vai guardar na geladeira, onde você for guardar, você tem que higienizar. E Beleza. logo depois disso, você vai lavar as mãos. Então, é importante cuidado com as frutas, principalmente as frutas que você come com casca. Você não vai deixar de Isso. comer, porque onde está a barreira imunológica da gente está no intestino, é uma das principais. Então, eu preciso de prebióticos, casca de maçã com casca, pera com casca. Você não vai deixar de comer, mas você tem que higienizar, tem que botar na água sanitária porque todo mundo ali naquele supermercado ainda vai lá e bota a mão. É verdade. Tá? E luva é igual sua mão. Não tem jeito. Tá? Luva é igual a mão, não tem jeito. Dá uma falsa sensação, mas é igual a sua mão. E então, o alimento para quem testou Covid positivo, para quem testou positivo? Então, o que a gente está observando? Primeiro é essa questão do paladar.
né? Essa questão do paladar e do olfato, ela mexe muito com o apetite, fora o fato de você estar diante de uma infecção. Então, você pode perder o apetite, aí você não tem que forçar, né? Principalmente para o idoso, a gente acaba não forçando ele a se alimentar, vai buscar os alimentos da preferência. Se você está com um quadro de falta de ar, você vai buscar alterar a consistência. Então, às vezes, alguns alimentos mais líquidos, ou um líquido, um mingau, uma coisa mais um líquido grosso, né? Tem que observar também para ver se ele não vai engasgar. Então, a gente vai buscando esse tipo de coisa, tá? Quando a ingestão é muito pequena, quanto mais rápido a gente entrar com a terapia nutricional, com o suplemento, melhor. Então, às vezes, eu preciso, entra em contato com o médico, com o nutricionista, pede um suplemento para a gente começar a entrar com aquele suplemento e a gente conseguir evitar, minimizar as perdas. Outra coisa que a gente está vendo muito, a pessoa que ficou muito tempo acamada, né? Então, a pessoa, às vezes, é um idoso normal, isso tudo vai passar, tá? Isso tudo tem jeito, tá? Mas, às vezes, ele vai perder muita massa muscular, então ele sai do hospital sem andar, e aí ele precisa tanto da fisioterapia quanto da terapia nutricional para fazer esse ganho de massa muscular. O idoso que, às vezes, teve que ser entubado, ficou muito tempo com sonda, e aí ele já volta com quadros de disfagia. Então, ele vai precisar da fono, vai precisar da nutricionista. Então, o que a gente já está percebendo? Que o trabalho da equipe multidisciplinar ele vai ser muito importante nesse pós-Covid. Aí a gente tem idosos, tá? Voltando, a gente tem que tomar cuidado porque é o público mais vulnerável, mas isso não quer dizer que todos os idosos que tiverem Covid vão morrer. Então, a gente tem casos, assim, até de instituições, a gente, né, vê isso. Então, a gente tem esses casos. Então, a gente tem que estar preparado. É outro problema que a gente vê, né, Sandra? Assim, como é que o Estado, né, ele tem que ter as equipes multidisciplinares que atendem os idosos, elas vão precisar ser ampliadas. Porque eu acho que a gente vai ter muito idoso precisando da equipe multidisciplinar no futuro. Sim. Né? Que a gente imagina que esse futuro seja bem próximo. Né? Para a gente começar a sair dessa situação. Mas a gente já está percebendo. Investir logo, né, nessa recuperação e sair desse quadro o mais rápido possível. Né? Então, o idoso que foi grave, que saiu desse quadro, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Tem razão. A última pergunta, que estão pedindo aí teu contato, tá? Tá bom. Depois, por último, você deixa seu contato, que a galera quer o teu contato. Mas tem a página do Instagram. A última pergunta, a Graça está perguntando se o álcool 70 ele pode ser usado na higienização das embalagens, das latas, dos vidros. Pode usar sim. Pode, né? Tá? Então, as frutas, aquilo que você realmente vai ingerir, que é legal você botar numa solução de água sanitária e depois você lavar em água corrente. Tá? Tem que lavar antes de consumir, tá? E você vai deixar teu contato aí para o pessoal que está querendo? Deixo sim, claro. Então, pode passar aí. Vou deixar meu telefone e tem a página no Instagram também, tá? Tem a página no Facebook, @BeatriceNutri. Tem o Instagram também, que é Nutrição Beatriz Carvalho. E tem o e-mail também, beatrice.carvalho@gmail.com. Tá? Que aí estiver tendo. Tá? Pode seguir, a gente não tem muito tempo ultimamente de estar postando muita coisa, porque acho que quando a gente começou a ver essa situação, o trabalho da frente, né? A gente está envolvida nessa frente nacional das ELPs, e eu acho que a gente também está nesse momento a gente pensar no idoso que está em domicílio, sim. A gente tem muita coisa na SBGG, tá? A gente está para publicar também alguma coisa para o idoso que está em domicílio, idoso mais fragilizado, e a gente já tem algumas coisas publicadas lá na SBGG Rio, né? @SBGG Rio, tem página no Instagram, tem no Facebook, e a gente tem algumas coisas que a gente está fazendo ali para esse idoso que está em casa sozinho.
Como é que a Beleza. gente vai... Tem muito exercício Hoje mesmo eu recebi um caderno de exercício de criatividade, de coisas, estimulação cognitiva, então por que não fazer, né? Então vamos estimular, vamos fazer alguma coisa. Né? Tem tanta coisa, acho que a Tem gente muito. vai conseguir passar. É verdade. Bom, a Mônica postou aí, o teu Instagram é Que @Beatriz Nutri, é isso, né? Isso, a Mônica é a minha garota, é a minha marketing. Pois é, a marqueteira, a Mônica tá. É a marqueteira contratada. É. Bom, Beatriz, eu queria agradecer muito, tá, a tua participação, a tua gentileza em estar aqui com a gente, né? Já é noite, então a gente sabe que, né, não é fácil, o dia a dia da gente tem sido um dia, de certa forma, cansativo também, porque é tanta correria para lá e para cá, né? E, bom, a Tânia está perguntando o que é SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG. Tá? Tem Facebook, tem vários canais de contato da Agora o SBGG. canal também, né? E aí eu queria mais uma vez te agradecer, muito obrigada, você é maravilhosa, acho que trouxe informações valiosíssimas, acho, não tenho certeza, trouxe informações muito valiosas para a nossa noite, para os nossos alunos, a Ilma também, nossa colega está parabenizando você, enfim, tem muita gente aqui adorou nossa live, fico muito contente que a gente cumpriu esse papel mais uma vez, mais essa semana. Queria convidar a gente, nós quinta-feira temos outra live, tá? Vai ser a entender como é que está sendo a rotina de uma pessoa idosa, tá? Por uma pessoa idosa, tá? É a pessoa idosa que vai dizer como que está se realizando essa rotina no isolamento, e eu acho que é uma grande oportunidade para a gente ficar mais próximo, né, de quem está em isolamento, é uma pessoa idosa e de como está fazendo isso. Ó, são muitas palmas. Obrigada, gente. Obrigada a você. E mais uma vez, Beatriz, muito, muito obrigada pelo carinho. Quero agradecer aí o povo todo que está com a gente junto, tá? Gente, muito obrigada aí por prestigiar o nosso trabalho. Fiquem sempre com a gente tem boas ideias para passar para vocês, e nosso compromisso efetivo com o envelhecimento continua de pé. E, Beatriz, mais uma vez, conto com você numa outra oportunidade, se Deus quiser. Sim, não, eu adorei, gente. Aí as palavras suas para desejar boa noite aí para o nosso público. Eu adorei, foi um prazer estar aqui com vocês, vai ser sempre um prazer. Eu acho que a gente precisa estar junto nesse momento difícil, né? Nem que seja de uma maneira virtual. E a gente saber que isso vai passar, tá? Pode demorar mais um pouquinho, a gente precisa ter paciência. Acho que é um momento assim de cautela que a gente precisa ter nesse momento. A gente está vendo as coisas abrirem, não sabe se isso está sendo precipitado, dá uma sensação de que é precipitado, porque a gente hoje a única coisa que a gente tem de diferente é que a gente pode ter mais condição de tratar, pode ter mais leito, mas o vírus continua circulando com a mesma intensidade. Exatamente. Tá? E com isso a gente precisa se cuidar. Cada vez que eu abro a porta de casa, cada vez que eu saio, cada vez que eu abro a porta de casa para receber alguma coisa, eu estou me expondo de alguma forma, mas não é nada muito alarmante se você tomar cuidado. Então, a gente tem que se cercar dos cuidados. Então, isso é muito importante. Então, eu queria agradecer muito o carinho, a oportunidade da gente estar aqui cumprindo um papel da gente nesse momento, né? Que eu acho que esse é o grande papel da gente, a missão. E também dizer para vocês que isso vai passar, tá? Vai passar. Só precisa de paciência e que todo mundo tenha muito cuidado. Ai, obrigada, Patrícia. Tá bom, um beijo, gente. Beatriz, obrigada. Gente, a Beatriz, uma boa noite, a vocês também uma boa noite maravilhosa, que mais essa semana a gente consiga, né, realizar nossas tarefas, como a Beatriz colocou, estar se protegendo o tempo todo, muito cuidado com os procedimentos, foco na alimentação saudável, né? Foco nas lives. Isso, na quinta-feira eu vou assistir. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente, quinta-feira. Valeu, obrigada, Beatriz. 8 horas, né? Isso, 8 horas. Vou assistir. Uma mesmo. Boa noite, gente. Beijo, gente. Muito bom estar com vocês. Tchau. Tchau.